Mas vamos lá, ele debatia, as pessoas ficavam surpresas, porque Paulo, ele tinha cultura dentro dele. Paulo tinha conhecimento das leis. Paulo conhecia a sua cultura, conhecia das leis, e Deus então pegou um homem que juntou da cultura que ele conhecia, da cidadania dele, do conhecimento que ele tinha, para se tornar uma arma nas mãos de Deus e ser o maior plantador de igreja daquela época. O evangelho chegou até nós por conta de Paulo, porque Paulo viajou vários quilômetros pregando, não ficava só em um lugar. Era aqui, era para lá, um dia voltava no lugar, outro dia já ia para outro canto. E era assim, ele foi plantando. E na cidade de Éfeso, essa história que eu estou contando, ele vai debatendo com as escrituras. Depois nós vamos ver que ele passa por Bereia. Bereia, ele entra na sinagoga, e também lá ele vai expor as sagradas escrituras. E o que eu aprendo aqui? Ele pregava e os irmãos conferiam. Por isso que quando às vezes eu prego, eu peço para o irmão, abra em tal lugar. Abra a palavra em tal lugar, para que os irmãos tenham conhecimento do que eu estou falando. Quando eu estou inventando coisa na minha cabeça, porque está aqui centralizado. E se eu falo uma coisa que eu tenho plena certeza daquilo que eu estou falando, Paulo, ele pregava e os irmãos conferiam. Hoje, o problema da nossa geração, deixa aqui começar a entregar o que Deus colocou no meu coração. O problema da nossa geração é que não tem um pouco do conhecimento e não procura conhecer as escrituras, porque tem às vezes preguiça de ler, porque às vezes para ler isso aqui é muito saco, desculpa a expressão da palavra, é muita letra. Quando começa a letra, me arrasa. Ai, pessoal. Aí eu começo a tocar. Passo 1000 vezes às vezes nas redes sociais do que uma hora com as Sagradas Escrituras na mão. Aí nenhum prega a abobrinha. Desculpa falar, irmão. Nenhum prega a abobrinha, fala coisa que não tem verdade. Glória a Deus! Irmão, você pode reparar. Eu glorifico de acordo com aquilo que eu estou estudando. Porque eu não estou alimentando a carne, eu estou alimentando o meu espírito. E às vezes a gente tem que parar primeiro para ouvir as escrituras, para ouvir se de fato está batendo, porque as verdades estão aqui. E a gente quer ouvir coisa boa. E às vezes eu sempre implico, às vezes na implicância minha, às vezes você fala, toma cuidado com o que você vê na internet. Toma cuidado, porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. E não pesquisa, vai ler as escrituras. O próprio Jesus disse, examine as escrituras. Pode ler João 5,39. Examinai as escrituras e cuideis delas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Tem gente que é bom no futebol, tem gente que é bom no futebol, conhece o nome de jogador de canto a canto. A pergunta é da Bíblia, não sei nada. Tem irmão que conhece, tem irmão que conhece de novela, sabe de qual é essa piada, do capítulo começa a ouvir. E traz para frente, mas pergunta a ela se sabe as escrituras. Não sabe. Por quê? Porque tem essa mesma preguiça de ler. Isso aqui é a bússola que vai levar nós para o céu. Isso aqui é o caminho que nos conduz à verdade. Quantas vezes eu já escutei de pessoas ensinando pessoas erradas. E às vezes eu tenho que engolir seco, que às vezes é vontade de entrar no meio e
certo, porque isso aqui não é inventado por homens comuns, isso aqui é a inspiração do Espírito Santo para nós. E Paulo estava debatendo, aí vem pessoas falando para mim assim, muita gente falou, eu acho bobagem debater as Escrituras, então vamos rasgar o texto que Paulo debatiu com os irmãos, vamos rasgar Pedro e Paulo debatendo sobre a circuncisão. Não é debater de colocar o outro para baixo, não, é trazer conhecimento, conclusão das Escrituras. Por quê? Porque nós temos pensamento, não é nós não é eu acho, não, é o que está escrito na Bíblia, é a inspiração. E Paulo ensinando e eles conferindo, ensinando e eles conferindo. Eu me recordo uma vez em Belo Horizonte, eu estava pregando, da mesma maneira que eu estou pregando aqui, eu falei algo, e uma irmãzinha sentada assim, ela pegou a Bíblia e vai abrir. A pastora se voltar, olhou para ela e falou assim: irmã, fecha a Bíblia. Eu falei: não, pastor. Eu falei para ele: não, pastor, está certa. Está mais certa que tu. Quando ele se voltar, ele revelou: eu disse: não, está certo, porque está sabendo o que eu estou falando, é para conferir para ver se é verdade, porque não quer engolir qualquer coisa. E o erro de nós é aceitarmos qualquer coisa que vem. Eu não aceito, irmãos, às vezes os irmãos podem achar que eu sou chato, eu não sou, não tenha medo, eu não sou melhor do que ninguém, mas às vezes eu estou ali sentado, centralizado no que está falando, não porque eu sou melhor, é porque eu quero ouvir se de fato procede ou não. Eu acho muito bonito quando a irmã acaba pregando, às vezes ela para e dá um branco na cabeça e ela fala assim: irmão Daniel, pode me ajudar? Eu acho bonito, não estou te exaltando, mas eu acho bonito porque se a pessoa tem dúvida, pode perguntar, não é errado. Nós somos todos aqui para sentar, para aprender nas Escrituras. Eu aprendo com os irmãos aprendem comigo, e nós vamos rumo aos céus. Eu nem sei porque eu não estou falando isso, não estou nem nada na minha cabeça. Mas vamos lá. Paulo, depois desse debate, ele vai passando pela cidade de Atenas. Repete comigo: Atenas. Antenas. A cidade de Atenas era uma cidade envolvida em idolatria. Era uma cidade, no modo que era envolvida com a idolatria. Eles adoravam a tudo. E Paulo foi passando, o seu espírito se comovia, se estremecia dentro dele, de ver que a cidade era pegada em idolatria. Ele foi andando, irmã Débora. Ele foi observando. Ele foi observando. Ele olhou, foi observando. Chegou no meu Paulo, observando o que estava. Tinha vários altares com deuses de Atenas, com deuses com o nome de Diana. Se você nunca leu isso, você lê em Atos 19, você vai ver que Hermes tinha uma deusa. Até hoje em Israel tem essa estátua, tem os escombros que comprovam o que as Escrituras dizem. O estado da deusa Diana, que a cidade é entregue, e Paulo está vendo aquilo. Só que Paulo, quando ele falou que todos estavam, irmão Raquel, escrito com o nome de deuses, ele viu um altar que não tinha ninguém. Não tinha ninguém no altar. Não tinha nome no altar. Altar, você não sabe isso aqui, não, mas isso aqui é público, viu? Isso aqui é altar. Sabe? Ele viu o altar, não tinha nada escrito. Paulo olhou para eles e disse: esse altar que está aí, descrito, melhor dizendo, perdão pelo que eu falei, descrito sobre o Deus
o Deus. Quando ele viu aquilo que estava escrito no altar sobre o Deus desconhecido, não tinha ninguém, não uma imagem, ele olha para os irmãos atenienses e fala: esse aí que vocês não conhecem, esse aqui que vocês não têm noção do que ele é esse que eu vou dar informação de como é que ele é esse que eu vou falar, porque esse eu conheço de cor salteado. Esse eu conheço, sobre o altar desconhecido. Os irmãos começaram a falar assim: mas esse é o cavaleiro, ele está falando muito bonito. O que ele está falando? O que eu estou falando? Eu vou pregar sobre o Deus desconhecido. Repete comigo, o tema da mensagem hoje é o Deus desconhecido. Alguém já parou para ti e já fez a seguinte pergunta: quem é Deus para você? Já parou para pensar? Já parou? Alguém já fez a pergunta? Quem é esse Deus para você? Se fosse você, irmã Isabelle, o que você diria? Quem é esse Deus para você? Não precisa responder. Se fosse para você, irmã Débora, chegasse um professor da filosofia e falasse para você se você é crente, quem é esse Deus para você? Não precisa responder. No seu trabalho, o seu patrão olha para você, vê que você é um cristão e ele quer tirar sarro e você pergunta: você é crente, né? Então me responde: quem é esse Deus para você? Quem é esse Deus para você? Ah, ele é bonzinho. Só isso? Ah, ele é maravilhoso. Só isso? Ah, ele é muito misericordioso. Só isso? Não vai convencer. Paulo, meu Deus, diz: eu não estou pregando Deus que é só misericordioso. Eu não estou pregando Deus só que é bondoso, não. Eu vou falar quem ele é. Ele é quem criou. Não é quem formou ele. Ele é quem criou os céus, a terra e o mar. É ele que fez todas as coisas. Você está entendendo? Levanta a mão. Você está entendendo? Porque a presença dele está no nosso meio. Eu sinto a graça desse Deus. É sobre ele que eu quero falar em rápidas palavras. Quem é esse Deus para vocês? Misericordioso? Bondoso? Só as características dele que importa para mim é o fato que esse Deus ele vai além de ser misericordioso, ele vai além de ser bondoso, ele vai além que a mente humana pode decifrar. A nossa mente humana é pequena para decifrar o tamanho do nosso Deus, mas eu venho para te dizer que esse Deus que eu estou pregando é um Deus que não está pregado na parede, é um Deus que não está morto, mas é um Deus que está vivo, que está no céu. A presença dele é o nosso meio. Levanta a tua mão e não se dê a glória a Deus. Os irmãos começaram a olhar para eles e eu pelo seu presbítero e começou a abrir a boca. Esse Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço, é o Deus que não habita em tempos feitos por mãos humanas. Depois eu dou uma outra mensagem sobre acerca disso. É o Deus que não depende da mão humana. Repete comigo: é um Deus que não depende da mão humana. Ai, que mistério é esse, irmão? Ah, pastor, se eu não estiver na igreja, acabou.
Ah, pastor, se eu não vou no ensaio, acabou, não tem para ninguém. Coitadinha. Ah, pastor, se eu não dar glória a Deus, o culto morreu. Quem você pensa que é que para nós Deus depende do nosso glória a Deus? Se você glorificar, ele continua sendo Deus. Se você não glorificar, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Se você for para a igreja, ele vai continuar sendo Deus se levantando, vai continuar sendo Deus se levantando e usando, vai continuar sendo Deus se levantando e usando. Se você vier, ele continua sendo Deus. Ah, pastor, quem é que vai pregar hoje? Ah, não sei não. Acabou. Por quê? Você é o melhor? Ou não? Deus não depende de mim para ser Deus. Deus é um ser onisciente. Repete comigo. Deus é um ser. Deus é um ser onisciente. Onipotente. Onipotente. Onipresente. Então vai. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Se conhecer de como pode melhorar. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus é um ser onipotente, onipresente e onisciente. Sabe de todas as coisas. Está em todo lugar. Ele é o Todo-Poderoso que não depende de nós. Se nós que está aqui, ele é Deus. Se não está, ele continua sendo Deus. Mas aonde que tiver o coração aberto, ele está pronto para encher. Então levanta a mão que Deus está me dizendo que ele quer encher a tua casa, ele quer encher o teu lar, ele quer encher a tua vida, ele quer te usar. Então deixa Deus trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus, irmãos, é um Deus que nós conseguimos ouvir ele. Alcança para mim alguém, por favor. Alcance, irmão, eu sei que está com o microfone de usar hoje. Vai lá em Salmo 115. Salmo 115, quando você procura Salmo 115, quando vai na parte ali que Deus fala que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem ouvidos, mas não ouve, tem pé, mas não palpam. É você minha vida. Olha aqui! Esse Deus eu consigo ouvir ele. Quem consegue ouvir esse Deus? Quem consegue ouvir esse Deus? Eu peço, quem consegue ouvir Deus? Você já teve experiência de ouvir Deus? Você já teve experiência de ouvir Deus? Irmão? Quantos aqui tem a experiência de ouvir Deus? Achou? Daqui a pouco se liga, tá? Recentemente, aconteceu um episódio comigo, no meu trabalho. Eu estava tomando café e de sempre como costume, às vezes eu tomo café e estou vendo vídeos aleatórios. E eu vi um vídeo, não vou especificar o que eu vi, e lá no nosso trabalho tem uma irmã de uma outra denominação, não vou falar aqui o nome por ética. Ela ouviu e me julgou. Ah, irmão, era de um lado e eu de outro. Baixinho, Raquel. Baixinho. Igual normal, a gente é baixinho. Acho que eu tenho preconceito com os baixinhos. Mas também tem essas vantagens que é mais rápido. Quase. Né? Né? Esposa. É baixinho, olha também. Mas é bom. Olha aqui. Olha aqui. Ela de um lado, me julgando, e eu de outro. Irmão, ela falou um negócio e eu entrei com 10 pés dela. Não apoiou, não pensa que eu discuti, não. Eu fui na palavra, eu fui batendo na palavra, sem mais pena. E fui. Dali em diante a gente ficou um clima meio que chato. Eu não conversava com ela, nem ela comigo. E quando foi ontem, olha o que eu estou falando, se você ouve a voz de Deus. E quando foi ontem, eu levantei, fui para o meu serviço, trabalhar. Quando eu cheguei no meu serviço, estou trabalhando, quando ela passou perto de mim,
Ele falou assim: chama ela para um particular e pede ela perdão. Irmão, mas sabe aquele velho homem que não quer baixar o orgulho, não quer deixar? Eu falei: não vou não. E Deus vem de novo comigo: chama ela e pede ela perdão. Porque dentro de mim eu sabia que nós dois estávamos errados, mas ninguém dava o braço. Olha o que eu quero de Deus. Eu escutei, entendi, eu olhei, olhava para ela e disse: Deus, você não pode chegar perto dela, não vai subir. E eu fiquei já incomodado com aquilo. Aí eu estava fazendo uma atividade, olhei para ela e falei assim: irmã, como é que é o teu nome? Ela falou o nome. Eu disse: na oportunidade, eu poderia conversar com a irmã? Ela disse que pode. Eu disse: amém. Terminei o serviço, chamei ela para o particular, o carregado estava perto. Chamei ela e disse: irmã, vem cá. Ela: pois não. Ela olhou para mim, eu disse, olhei para ela e disse: olha, eu sei o que é ouvir a voz de Deus. Eu estou falando isso aqui, meu coração está, sabe, saltando, porque Deus sabe o que Ele falou comigo, que eu não sou hipócrita, irmão. Eu olhei para ela e disse assim: irmã, depois daquele episódio que aconteceu, irmã, lembra que a irmã me julgou e eu dei para você algumas palavras que não foi ideal, eu queria pedir a senhora perdão. A senhora me perdoa, porque eu quero ir para o céu. Eu não posso ir com o coração inflamado. Eu não vou chegar no céu com o coração amargurado. Da mesma forma que eu vi ela com palavra, a palavra me confrontou. Eu olhei para ela e disse: porque aquele que fala que ama a Deus, mas o seu coração não é o Deus, irmão, está em trevas. Ela começou a derramar lágrimas, com meus olhos aqui estão em lágrimas. E eu olhei para ela e falei assim: então, irmã, eu quero pedir a senhora perdão, porque nós somos servos de Deus. Nós somos falhos, mas não somos servos de Deus. Eu quero ir para o céu. Ela, chorando em lágrimas, ela diz: eu também peço, irmão, perdão pelo que eu julguei o irmão. Não foi a minha intenção, mas eu julguei o irmão. O irmão também me perdoa, ele disse: está perdoado. A gente ali deu um abraço com todo respeito, a gente se abraçamos, choramos. Hoje eu entrei no serviço, olhei para ela, cumprimentei com a paz do Senhor, ela me cumprimentou com a paz do Senhor. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente escuta a voz de Deus, a gente entende que a gente é feito de falhos, é pecador, mas ainda a graça dele mora em nós. A graça dele mora em você, minha irmã. A graça dele mora em você, meu irmão. O gostoso é sentir a presença de Deus. Olha o que a irmã Débora Valeria para nós fazer, por favor. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sair da sua garganta. Olha isso aqui. Eu estou pregando Deus que tem tudo isso e não faz. Eu estou falando de Deus que está sentado no céu, mas você consegue ouvi-lo, porque Ele fala com você. Você está aqui, mas você está ouvindo o que o Eterno está falando com você através da minha pessoa. A gente precisa mais parar e ouvir Deus nos nossos ouvidos. Às vezes nós ficamos analisando em situações terrenas e esquecemos que somos cristãos. Você acha que Deus não escuta a tua oração? Você acha que Deus não ouve a tua petição? Deus, Ele ouve a tua petição com carinho e amor e Ele te responde. Ah, pastor, eu não orei demais, eu já estou buscando demais, eu já estou
E ali Deus tocou no meu coração para pegar o óleo do unção e passar na perna dela que estava doendo. Eu passei na perna dela, orei. Eu sei que Deus curou. Tem dolorização às vezes, a carne continua, mas eu sei que Deus me curou. Eu fui para o joelho, eu continuei com meus joelhos dobrados. Ela pode essa mulher isso. E ali eu aguentei, irmão, meu espírito derramou em lágrimas. Porque a coisa mais gostosa que tem quando a gente ouve a voz de Deus. Eu não sei se vocês conseguem sentir o que eu estou sentindo, mas o que eu estou falando aqui é o que Deus está falando nesse coração pecador. Eu estava sentado foi domingo e Deus me deu essa mensagem, pastor pregando, Deus me deu essa mensagem. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? E Deus só falou para mim, fala da minha pessoa, da minha igreja. Então, irmão, não precisa de você ter palavras bonitas para falar com Deus. Não precisa de você ter palavras lindas para falar com Deus. Só fala quem você é diante dele. Deus Ele tem desejo de ouvir nós falar com Ele. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo tem que você não fala com Deus? Tem gente que tem tempo que não fala com Deus. Tem gente que tem tempo que não para falar com Deus um pouco. Prefere passar muito tempo em outras coisas, mas não para ouvir a voz de Deus, irmãos. Ah, pastor, mas vamos falar com Deus tempo todo, 24 horas, não. Eu não estou dobrado, não sou consciência. Você dobra o seu joelho, fala com Deus ali, os minutos que você conseguir, mas fala com Deus. Conversa com Ele, porque a gente quer muito dele. Não é assim? Não é assim? A gente quer muito de Deus. A gente quer que Deus faça isso, a gente quer que Deus faça aquilo outro, a gente quer que Deus responda. Mas o que é que você está pronto para doar para Ele? Pede muito, mas doa pouco. Pede demais, mas Deus está com desejo de saber e ouvir a tua voz. Deus está com desejo, Mandela, de ouvir a tua voz. Deus, irmã, está com desejo de ouvir a tua voz, irmã Jéssica, irmã Maria, irmão Mauro. Deus está com desejo de ouvir a tua voz. E às vezes a gente bate no tempo assim, o tempo é curto demais. É mentira da nossa parte, irmão. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Às vezes é a gente que não sabe separar os tempos. Às vezes a gente não sabe separar, tirar uma hora para ler a palavra, em 30 minutos, 40 minutos, para falar com Deus. Mas o que a gente quer? A gente quer muito de Deus. Muito de Deus. Mas não queremos doar o mínimo possível para Deus.
E como é que Deus responde a gente? Me diga. E como é que Deus vai olhar para a gente e vai ver que nós merecemos algo? Vamos ser como a igreja primitiva, vamos. Vamos ser como a igreja que começou, vamos. E pastor, como eu vou começar? Vamos retornar no primeiro ano, vamos. Vamos retornar no novo começo lá atrás, quando a gente orava, quando a gente buscava, quando a gente olhava para A, para B, para C, para D, para tempo, não. Vamos recomeçar tudo de novo. Porque uma das coisas que problematicou a igreja foi às vezes a gente entrarmos e adorarmos como culto, como quer. A igreja primitiva fazia contínua oração. A igreja primitiva, quando foi preso, aprisionado lá em Coloseu, foi queimado vivo por não negar o Evangelho. Diante dos judeus que eles abandonaram para não. É como aquele hino que canta, sempre vou lembrar. Sempre vou lembrar de Paulo e Silas, de Pedro, de Tiago, de João, que foram mortos ao meio da espada, mas não negaram a sua fé. Ele não viu o culto hoje como um culto comum. Não, só não devolve minha subida a Ele, como Deus, Ele está presente com você aqui dentro. Vocês são mais um culto, o culto não começa aqui, o culto começa em casa. O culto começa quando você levanta sua manhã e fala com Deus, obrigado por mais um dia. O culto começa quando você está no teu trabalho, com o teu espírito conectado com Deus. Louvando a Deus, eu brinco no meu serviço do cachorro, mas tem hora que eu fico lá só ouvindo louvor. E Deus falando comigo. A gente precisa mais parar para ouvir Deus falar. A gente precisa parar mais para ouvir Deus falar. Não sermos como um culto comum. Vamos para o culto, mas vamos como se fosse o último culto da nossa vida, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmão, dando uma mensagem, vai falar dele, mas Deus tomou outro rumo na mensagem. Não sou eu quem faço, é Deus quem guia. Se alguém me perguntasse para você lá fora hoje, quem é esse Deus para você? Você vai responder para ele. E o que você vai responder, irmão? Deus, eu não sei que não precisa de nós para sermos Deus, para ele ser Deus. Deus, ele é Deus sem mim, ele continua sendo Deus. E se ele continua sendo Deus, mas vamos parar mais um tempo para ouvir Deus falar com a gente. Deus quer falar com você. Tem gente que fala assim, deixa eu abrir a palavra aqui. E cara, vamos dentro ainda. E todo certo no novo. Não é assim, pastor? Já tinha irmão de igreja assim. Aí voltando ele entrava na igreja lá, em Campo Magalhães, na igreja do meu pai. Aí meu bazista tadinha. Meu pastor Daniel, mas que Deus falou comigo? Eu olhava, era chicote. Eu falei, mano, eu não sei. Não, Daniel, pastor, que Deus falou comigo? Chicote, vamos novo. Ela me dizia, meu cara, eu não quero mais Deus, mas não quero, porque Deus só me corrige. É porque Ele te ama. É porque Ele te ama, Ele quer ir no céu, Ele quer que você vá no céu. E continua. Aí eu olhei para você, para com isso. Isso é coisa da sua cabeça. Falei com ela, você está. Só quer que Deus fala para você coisa boa, mas de qualquer vez você não quer. Então para com isso, boba. Eu quero que para com isso, você está perdendo tempo. Quer ouvir Deus? Leia aqui,
medita. Porque falar de Jesus fazendo milagre é muito bom. Falar de Jesus ressuscitando Lázaro é muito bom. Falar de Jesus curando os leprosos é muito bom. Falar de Jesus ressuscitando a filha de Jairo é muito bom. Falar de Jesus fazendo as maravilhas, andando no céu do mar é muito bom. É gostoso. Mas vamos ouvir falar de Jesus dizendo: arrependem vocês, porque é chegado o reino dos céus. Não temos aquele que pode matar a alma e o corpo e lançá-lo no inferno. Esse tipo de mensagem ninguém quer escutar. Não, deve misericórdia. Da mesma maneira que existe o inferno, existe o céu. E da mesma maneira que existe o céu, existe o inferno. Não pode falar mais do pecado porque a pessoa fica conhecida. Não pode falar mais das coisas que incomodam porque fica aborrecido. Irmão, larga a mão do seu nome. Eu quero ir para o céu, eu quero que você vá para o céu também. Ah, pastor, tem medo de brigar? Não, tá bom. Vai. Mas se eu te contasse, você eu te ouvi muito tempo atrás, uma outra vez eu conto isso. A visão muito velha que eu tive olho nu. Eu não fui para lá. Eu não fui lá. Mas eu vi o inferno. 5 minutos. Na hora, já é certo. Eu sentado na visita. A irmã olhou para mim e falou assim: Daniel, me fala como é que é o inferno. Eu era novo na fé, tinha começado a entrar no caminho do Evangelho. Eu pensei: inferno, Jesus de Nazaré, inferno. Eu falei: meu Deus, eu não vou falar para ela. Aí Deus só falou para mim: manda ela sentar. Eu falei: senta. Eu puxei a cadeira, fiquei assim, dessa forma. Aí sentaram aqui na sala. Eu lembro dessa questão do inferno. Eu falei: então senta, para você não cair. Ela sentou e eu falei para ela: o inferno é cheio de lágrimas, mais quente do que o vulcão. Deus foi me levando em espírito. Eu comecei a ficar perturbado falando para ela: tem um portão branco com vários cadeados presos, amarrados, 2 demônios muito fortes à beira do portão. Ele me levou lá dentro. Eu comecei a ver espíritos demoníacos. E eu olhei para ela. E eu comecei a tremer na base. Quando Deus me mostrou que de um lado esquerdo tem uma nuvem muito grande. Quando sai demônios pequenos para atormentar. E saía, está saindo uma ninhada de demônios para atormentar. Ela começou a se contorcer toda sentada. Da maneira que eu comecei a falar para ela, Deus olhou e falou para mim: avisa para ela aquilo que você está vendo. Eu olhei para ela e disse: eu vejo uma mesa preta, sentada no chefão, e todo mundo lá no meio armando contra a tua vida. Irmão, na hora que eu falei isso, ela caiu demoniada. Ela caiu dentro do irmão na cena, de volta para dentro da casa, e eu fiquei ali para Jesus de Nazaré, não tenho muita experiência, e eu comecei a ficar preocupado, não tinha muita experiência, mas Deus me deu graça, eu coloquei a mão. Da maneira que entrou, sem me ajudou a expulsar. Eu expulsei. Quando eu expulsei, ela sentou e chorou. E sabe o que ela falou? Eu jamais quero ir para o inferno. Eu então aceito Jesus como Salvador da tua vida. Senão é para lá que tu vai. E não pense, irmão, que lá fica dormindo. Não. As pessoas que morrem sem salvação vai para lá
mentira, não estou aqui brincando de garagia, eu estou brincando, estou falando coisa séria, e Ele está aí. O pastor Carlos orou, nós oramos, e Ele está aí glorificando o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele faz a obra, não é para me obedecer lá, irmão. A glória é para Ele, a glória é para Ele, tudo é para Ele. Quem faz a obra é Ele. Não é o homem, é Ele que faz. Glória a E Ele Deus. está ali, adorando. Glorificando, já comprou, amigo? Glória a Deus, acha comigo. Continua assim, não perde o foco. Mas nós temos que ouvir Deus falar com nós. Glória a Deus. Agora imagina comigo se eu fosse o crente no meio tigela. Você tinha de mim? Eu? Eles querem me tigela? Que tem medo? Não. Quando Jesus me chamou, eu levantei os dois braços e falei: é para o Senhor, então vamos encarar o bagulho. Pode continuar a palavra, meu pastor. Ainda lá no vestido, vamos encarar. E nós encaramos. Estamos de pé. Estamos de pé. Por quê? Porque Deus é quem chamou para a obra. Tantas vezes que eu já tentei desistir, mas aquele que me chamou um dia falou para mim: você não pode sair da minha presença, porque não foi você que entrou no Evangelho, mas foi o Evangelho que entrou em você e trouxe mudança. Irmãos, finalizando aqui, só passa a ouvir mais Deus falar. Não preocupa com a revelação, não preocupa com o parecer. Aqui, ó, maior revelação está aqui. Maior revelação é aqui. Essa sou pentecostal, gosto dos dons, mas está aqui a maior revelação. Então passa a ouvir Deus. Quer que Deus fale contigo? Vá para o teu quarto e leia a palavra. Não gostou de arrepender, não? Vai de novo, vá para o outro lá. Você vai apanhar um pouquinho, mas não importa não. Jesus, Ele te ama. Ele vai te confrontar, mas Ele te ama. Amém? Quem recebe a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aplauda.